E aí, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Ives Fernando, eu sou professor de ciências e hoje nós iremos começar mais uma aula do EducaPE. Hoje é a aula de número 39. Eu estou trabalhando com unidade temática, ou seja, vou falar sobre vida, evolução, terra e universo. Essas unidades temáticas elas têm tanto no sexto ano, quanto no sétimo ano e também no oitavo ano. Só que trabalhamos conteúdos diferentes em cada ano. E aí hoje nós iremos ter um estudo dirigido, que quer dizer o quê? Quer dizer que eu vou revisar um pouco o assunto e resolver algumas questões com vocês. A nossa primeira questão, que está aí na telinha para vocês, é sobre a vacinação. Sabemos que as vacinas elas são capazes de estimular a produção de anticorpos pelo corpo, protegendo-nos, portanto, de doenças. Graças aí a essa capacidade, dizemos que as vacinas elas garantem-nos. Letra A, uma imunização passiva. Letra B, uma imunização imediata. Letra C, uma imunização prolongada. Letra D, uma imunização ativa. Letra E, uma imunização contínua. Daí você pode perguntar para mim, professor, e o que é que quer dizer imunização? Quer dizer que você vai estar protegido contra aquela determinada doença. E aí você vai estar imunizado por essa vacina. E o que são vacinas? As vacinas, na realidade, são substâncias que possuem como função estimular o nosso corpo a produzir respostas imunológicas, a fim de nos proteger aí contra determinada doença. Elas são produzidas a partir do próprio agente causador da doença, que é colocado em nosso corpo de forma enfraquecida ou inativada. Apesar de não causar doença, as formas que são atenuadas e inativadas do antígeno, eles são capazes de estimular o nosso sistema imunológico. E como é que a vacina atua no nosso corpo? Quando nos vacinamos, apresentamos ao nosso corpo um antígeno, até então desconhecido. O corpo ele passa, com isso, a produzir anticorpos contra eles. Nesse primeiro momento, a produção de anticorpos ela é relativamente lenta. Além da produção de anticorpos, o organismo ele vai produzir células de memória, ou seja, células que, ao serem expostas novamente ao mesmo antígeno, elas serão capazes de produzir anticorpos mais rapidamente. Isso em virtude da presença de células de memória. Uma pessoa que está vacinada, que o seu sistema imune atue de maneira mais rápida, evitando que a doença ela se desenvolva. Assim sendo, a vacina ela atua como um agente preventivo, devendo ser utilizada antes do contágio. Ela é considerada uma forma de imunização ativa, pois estimula nosso organismo a produzir substâncias de defesa. E aí, nesse slide aí, que está na telinha para vocês, né? Vocês podem observar, a gente tem justamente a vacina que vai atingir a nossa corrente sanguínea. Quando ela chega na corrente sanguínea, as células de defesa do corpo elas ficam alerta e produzem um anticorpo contra o invasor. Se o indivíduo imunizado entrar em contato com o vírus ou imediatamente reagir aí esse invasor, ou seja, a vacina ela vai, na verdade, combater o vírus ou a bactéria que está ali reagindo em relação ao seu corpo. A alternativa correta é a letra D. Graças à capacidade da vacina de estimular a produção de anticorpos,
dizemos que essa é uma forma de imunização ativa. Na segunda questão, vem dizendo o seguinte: por que a vacinação ela é importante? Bom, ela é importante porque existe aí uma redução dos números de casos de doenças infecciosas em toda a comunidade, uma vez que a transmissão ela é diminuída. Tem aí a diminuição do número de hospitalizações, por isso que ela é tão importante. Já na terceira questão, em relação às vacinas, ela vem dizendo o seguinte: as vacinas realmente podem erradicar doenças? Quando fala a palavra aí, erradicar, quer dizer que é acabar a doença. Bom, ao vacinar a população, diminuímos a incidência de determinada doença. À medida que toda a população vai sendo vacinada, os índices caem até que nenhum caso seja mais registrado, pois toda a população ela vai estar protegida. Apesar de aparecer muitas vezes impossível proteger toda a população, a imunização ela tem dado resultados no Brasil e também no mundo. Em nosso país já ocorreu aí a erradicação da poliomielite e também da varíola, graças à utilização das vacinas. Na nossa quarta questão, a gente já vai sair da questão da vacina. Iremos entrar agora no assunto que se chama tecnologia. A tecnologia, ela não é apenas um canal para se comunicar, cuja comunicação ela traz o significado de ação recíproca, que ocorre entre emissor e receptor da mensagem. Mas sim, faz parte do ato comunicativo, estando aí integrada a ele. Ela é uma nova maneira de aprender e agir e construir novos alicerces na forma de comunicar e também de conhecer. Com isso, a lógica atual da sociedade consolida-se para a lógica das redes. A integração aí da tecnologia com a construção das sociedades e também do espaço geográfico no momento atual da história assinala aí o conceito de, aí a gente tem na letra A, o espaço digital, na letra B, espacialidade entre rede, na letra C, territórios virtuais, na letra D, meio técnico, científico, informacional e na letra E, espaço físico virtual. Bom, quando se fala aí da tecnologia do dia a dia, eu vou falar para vocês das casas inteligentes, que têm equipamentos controlados por voz e aparelhos de realidade aumentada, que lideram a lista aí de eletrônicos que mais se expandem. A sociedade ela fez com que ela se encontrasse presente no sistema também financeiro, assim como na economia, na cultura, no entretenimento, em indústrias de telecomunicações e também no dia a dia das pessoas. Assim, a internet das coisas, que é a revolução tecnológica que conecta objetos do cotidiano à rede de computadores, ela irá se consolidar cada vez mais. Um dos maiores exemplos aí do aprimoramento da tecnologia são os smartphones. Com eles é possível identificar a evolução não só do design e também de circuitos internos, mas nas possibilidades que podem ser exercidas. A tecnologia ela tem evoluído numa velocidade sem precedentes ao longo dos anos. E essa presença crescente da tecnologia na vida das pessoas, ela vem mudando a forma como as pessoas se comunicam e se relacionam em diferentes esferas da família e também ao profissional. E a alternativa aí correta vai ser a letra D. Por quê? A integração das transformações tecnológicas nos termos atuais, contando aí a partir da terceira revolução industrial com espaço geográfico, assinala aquilo que Milton Santos denominou de meio técnico, científico,
informacional, que é marcado pela evolução das técnicas e também dos objetos técnicos. Na nossa quinta questão, eu vou falar agora sobre o tectonismo, que está relacionada à ocorrência de diversos eventos naturais. Entre as alternativas, qual apresenta um fenômeno derivado da atividade tectônica? Estou falando aqui das placas tectônicas. Se você observar aí do lado da pergunta, a gente tem o nosso planeta, nosso mapa mundi, onde se encontram as placas tectônicas. Bom, na alternativa A, em relação a essas placas que são tectônicas, existe aí a movimentação das correntes marítimas, o processo de intemperismo biológico, a ocorrência de furacões, na letra D, formação das falhas geológicas e na letra E, atuação atmosférica das massas de ar. Quando se fala de placas tectônicas, eu posso dizer a você que a teoria da tectônica de placas, que aperfeiçoou a teoria da deriva continental, ela é atualmente a forma mais aceita de se explicar a formação dos continentes. Isso daí porque existe o choque de placas, que ocorre devido ao movimento que é convergente, quando duas placas elas se chocam. Normalmente uma desliza abaixo da outra, encontrando aí altas temperaturas e se fundindo parcialmente. Esse novo magma menos denso, ele sobe e extravasa através aí de zonas que são frágeis da crosta, formando vulcões. Cerca de 2/3 destes aí e 3/4 dos terremotos ocorrem justamente nessas áreas. E aí, a interação entre a placa de Nazca da América do Sul, por exemplo, formou a cadeia andina. A alternativa que é correta é a alternativa D, que vem dizendo o seguinte: a movimentação aí das placas tectônicas, em especial devido à pressão que é sofrida por elas, provoca rupturas nos blocos rochosos que formam aí a litosfera. Essa ruptura ela gera as chamadas falhas geológicas, como a falha de San Andreas, que é localizada na Califórnia, nos Estados Unidos. Na nossa sexta questão, a gente já vai falar um pouco sobre o nosso planeta, como ele era no início. E vem dizendo o seguinte: como é corretamente denominada a massa de terra única que deu origem aos continentes terrestres? Na letra A, a gente tem aí Eurásia, na letra B, Pangeia, na letra C, Gondwana, na letra D, Himalaia e na letra E, a Laurásia. Bom, bora agora falar sobre a Pangeia. Quando se fala da Pangeia, eu posso dizer que a teoria sobre a existência do supercontinente, que se chama de Pangeia, ela teve origem ainda no século XVII, onde os cientistas europeus eles haviam sugerido o encaixe dos mapas das costas atlânticas e das Américas, Europa e África, porém sem dados científicos comprobatórios. Somente no século XX, o cientista Alfred ele propôs a teoria da deriva continental, que baseada aí na observação do mapa mundi, ou seja, as linhas das costas atuais da América do Sul e África, elas se encaixavam como se fosse um quebra-cabeça e que todos os continentes poderiam ser encaixados, formando aí um megacontinente. E para explicar essa ideia, propôs que, no passado, os continentes eles estiveram unidos e hoje separados como na forma atual. A este supercontinente foi proposto aí o nome de Pangeia e sua fragmentação teria iniciado dividindo-se em 2 continentes, a Laurásia, a norte, atuais aí América do Norte, Europa, Ásia e Ártico, e a Gondwana, que está ao sul, atuais América do Sul, África, Índia, Austrália e Índia, com a criação de um novo oceano entre eles.
Então, a alternativa correta que está aí é a alternativa B. O termo correto se chama Pangeia. Designa ali corretamente o conjunto de massas continentais que formavam uma única porção de terra. A palavra Pangeia ela tem origem aí no idioma grego e significa toda a terra. Já na sétima questão, vem dizendo o seguinte: a movimentação das massas continentais em um primeiro momento deu origem a duas grandes massas de terra. Quer dizer que as placas tectônicas, quando elas começaram a movimentar, a Terra antes ela se chamava de Pangeia. Mas como deu origem aí a duas grandes massas de terra, posteriormente essas massas continentais elas foram desmembrando-se até a divisão geográfica atual dos continentes. Qual o nome dessas duas grandes massas terrestres? A gente tem aí a letra A, Laurásia e Pangeia, na letra B, Europa e Ásia, na letra C, Laurásia e Gondwana, na letra D, Pangeia e Eurásia, na letra E, Gondwana e Pangeia. Bom, isso aí é bem facinho porque eu já dei uma revisão em relação quando a Terra ela se dividiu em duas partes. E a alternativa correta se chama aí a letra C, porque a Pangeia, por meio da movimentação das placas tectônicas, ela deu origem a dois continentes, que continuaram o processo de separação até a configuração continental atual. Esses dois continentes, eles são denominados de Laurásia e Gondwana. Na nossa oitava questão, vem dizendo o seguinte: com base na formulação da teoria da deriva continental, aponte elementos considerados pelo pesquisador Alfred para justificar a movimentação dos continentes. Na letra A, vem dizendo o seguinte: existência de formações de relevo idênticas entre os continentes distintos. Na letra B, ocorrência de tipos climáticos similares ao longo de todos os continentes. Na letra C, concentração de espécies animais e vegetais na porção setentrional do globo. Na letra D, atuação de correntes de ar em direções iguais ao longo das zonas costeiras. E na letra E, a presença de fósseis e vegetações semelhantes em continentes diferentes. Bom, quando se fala da teoria da deriva continental, a gente diz o seguinte, que ela foi propriamente dita e foi postulada somente no século XX. Isso aí também a partir das expedições que foram realizadas por Alfred, isso na Groenlândia. Ele levou aí cerca de 2 anos para propor a sua teoria. E de acordo aí, todos os continentes eles poderiam, na verdade, ter estado juntos, justamente no passado, formando um supercontinente. E é lógico que ele denominou de Pangeia, que do latim quer dizer, o pan quer dizer todo e o Gea quer dizer terra. E segundo aí a teoria da Pangeia, que foi fragmentado, e os continentes eles foram se afastando através das placas tectônicas, originando tanto os oceanos e os continentes que a gente conhece hoje em dia. Essas evidências que foram coletadas, elas vão além da relação entre as costas, tanto da América do Sul e também da África. Ele encontrou, na verdade, fósseis similares nos dois continentes e também semelhante entre espécies vivas de animais. E aí o encaixe dessas linhas das costas atuais de vários continentes deu aí a continuidade de estruturas rochosas entre a costa ali da América do Sul e da costa leste da África, como as cadeias de montanhas. Por exemplo, aí que você pode observar na foto, a Serra do Cabo da África do Sul, que seria a continuação da Sierra de la Ventana na Argentina. E existe também a correlação da distribuição desses fósseis, tanto de plantas, de samambaias que foram extintas da África e também no Brasil, e também na Austrália, Índia e Antártica, entre outros lugares. Bom, existiu também o registro de fósseis idênticos de um réptil de 300 milhões de anos que foram encontrados apenas na África e também na América do Sul. Correlações aí da distribuição do fóssil de algumas espécies também de dinossauros aquáticos
que habitaram regiões comuns nos supercontinentes. E aí vem a alternativa correta, que é a alternativa E. A presença de fósseis de animais em diferentes continentes, assim como tipos vegetacionais, foi um elemento aí elencado por Alfred. E isso aí para justificar que as massas continentais terrestres, elas formavam uma única porção de terra. A movimentação das placas tectônicas que compõem aí a litosfera foi responsável pela movimentação e separação de animais e também de vegetais. Bom, hoje a gente viu um pouco aí sobre as placas tectônicas, a deriva continental. Fizemos algumas questões sobre a vida e evolução e nossa Terra e o universo, em relação ao nosso conteúdo, ao objeto ali de conhecimento do 7º ano. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra na próxima aula do EducaPE.